Olá, tudo bom com você, meu amigo, minha amiga, que vai assistir ou ouvir o livro Hábitos Atômicos? Esse é o vídeo número 4 e nós vamos agora começar a leitura do livro na parte do capítulo 1. Então vamos lá, os fundamentos. Por que pequenas mudanças fazem uma grande diferença? O subtítulo é O Surpreendente Poder dos Hábitos Atômicos. O destino do ciclismo britânico mudou em um dia de 2003. A organização responsável pela regulamentação do ciclismo profissional na Grã-Bretanha contratara recentemente Dave Brailsford como seu novo diretor de performance. Na época, ciclistas profissionais da Grã-Bretanha haviam suportado quase 100 anos de mediocridade. Desde 1908, os ciclistas britânicos conquistaram apenas uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e se saíram ainda pior na maior corrida do ciclismo, o Tour de France. Em 110 anos, nenhum ciclista britânico havia vencido o evento. Na verdade, o desempenho dos ciclistas britânicos era tão decepcionante que um dos principais fabricantes da Europa se recusou a vender bicicletas para a equipe porque temia que isso prejudicasse as vendas se outros profissionais vissem os britânicos usando seus equipamentos. Brailsford havia sido contratado para mudar o rumo do ciclismo britânico. O que o diferenciava dos treinadores anteriores era seu compromisso inabalável com uma estratégia que chamava de agregação de ganhos marginais, que era a filosofia de procurar por uma pequena margem de melhoria em tudo o que você faz. Segundo Brailsford, todo o princípio surgiu da ideia de que se você dividir todas as ações que conseguir pensar como integrante da atividade de andar de bicicleta e em seguida melhorar 1% em cada uma delas, teria um aumento significativo ao colocar todas em ação. Brailsford e sua equipe começaram fazendo pequenos ajustes esperados em uma equipe profissional de ciclismo. Eles redesenharam os selins das bicicletas para torná-los mais confortáveis e esfregaram álcool nos pneus para ganhar melhor aderência. Pediram aos ciclistas que usassem shorts aquecidos eletricamente sobre as bermudas de lycra para manter a temperatura muscular ideal. E usaram os sensores de biofeedback para monitorar como cada atleta respondia a determinado exercício. A equipe testou vários tecidos em um túnel de vento e fez com que seus ciclistas, ao ar livre, passassem a usar roupas de corrida indoors, que se mostravam mais leves e aerodinâmicas. Mas não parou por aí. Brailsford e sua equipe continuaram a encontrar possíveis melhorias de 1% em áreas negligenciadas e inesperadas. Eles testaram diferentes tipos de gel de massagem para ver qual deles levava a uma recuperação muscular mais rápida. Contrataram um cirurgião para ensinar a cada ciclista a melhor maneira de lavar as mãos para reduzir as chances de pegar um resfriado. Determinaram o tipo de travesseiro e colchão que proporcionava a melhor noite de sono para cada atleta. Até pintaram o interior do caminhão da equipe de branco, o que ajudava a identificar pontos de poeira que normalmente passariam desapercebidos, mas poderiam prejudicar o desempenho das bicicletas precisamente ajustadas. Como estas e centenas de outras pequenas melhorias se acumularam, os resultados foram mais rápidos do que se poderia imaginar. Apenas 5 anos após Brailsford assumir, a equipe britânica dominou os eventos de ciclismo de estrada e pista nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, onde conquistou impressionantes 60% das medalhas de ouro.
4 anos depois, quando os Jogos Olímpicos chegaram a Londres, os britânicos elevaram o nível ao estabelecer novos recordes olímpicos e 7 mundiais. Nesse mesmo ano, Bradley Wiggins se tornou o primeiro ciclista britânico a vencer o Tour de France. No ano seguinte, seu companheiro de equipe, Chris Froome, venceu a corrida e voltaria a vencer em 2015, 2016 e 2017, dando à equipe britânica 5 vitórias no Tour de France em 6 anos. Durante um período de 10 anos, de 2007 a 2017, os ciclistas britânicos conquistaram 178 campeonatos mundiais e 66 medalhas de ouro olímpicas ou paralímpicas e conquistaram 5 vitórias do Tour de France, que é considerada a corrida mais bem-sucedida na história do ciclismo. Como isso aconteceu, que à primeira vista parecem fazer uma diferença modesta, na melhor das hipóteses, por que pequenas melhorias se acumulam em resultados tão notáveis e como você pode replicar essa abordagem em sua própria vida? É muito fácil superestimar a importância de um momento decisivo e subestimar o valor das pequenas melhorias diárias. Muitas vezes nos convencemos de que um grande sucesso requer uma grande ação. Seja para perder peso, construir um negócio, escrever um livro, ganhar um campeonato ou alcançar qualquer outro objetivo. Pressionamos a nós mesmos para gerar uma melhoria impressionante, de que todos comentam. Enquanto isso, melhorar em 1% não é particularmente notável, às vezes nem é perceptível, mas pode ser muito mais significativo, especialmente em longo prazo. A diferença que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante. Veja como a matemática funciona. Se você conseguir ficar 1% melhor a cada dia durante um ano, acabará sendo 37 vezes melhor quando terminar. Por outro lado, se ficar 1% pior a cada dia durante um ano, você declinará quase a zero. O que começa como uma pequena vitória ou um pequeno contratempo se acumula em algo maior. Aí ele faz um gráfico aqui, ó. Ele coloca assim, ó, 1% melhor todo dia e 1% pior por um ano e 1% melhor por dia por um ano. Então, quando você melhora, o seu gráfico vai lá para cima. Quando você piora, o seu gráfico vai a zero. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos de seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Eles parecem fazer pouca diferença em um dia isoladamente, e ainda assim o impacto que provocam ao longo dos meses e anos pode ser enorme. Somente 2, 5 ou até 10 anos depois é que o valor dos bons hábitos e o custo dos maus tornam-se evidentes. Esse pode ser um conceito difícil de avaliar no cotidiano. Muitas vezes desprezamos as pequenas mudanças, porque não parecem importar muito no momento. Se economizar um pouco de dinheiro agora, você ainda não será milionário. Se for para a academia 3 dias seguidos, ainda estará fora de forma. Se estudar mandarim por 1 hora esta noite, não aprenderá o idioma. Nós fazemos algumas mudanças, mas os resultados nunca parecem vir rapidamente. E então voltamos para nossas rotinas anteriores. Infelizmente, o ritmo lento da transformação também facilita que um mau hábito volte. Se você comer um alimento não muito saudável hoje, a balança não se move muito. Se trabalhar até tarde e ignorar sua família, ela o perdoará. Se procrastinar e deixar seu projeto para amanhã, normalmente haverá tempo para concluí-lo mais tarde. Uma única decisão é fácil de ignorar.
Mas quando repetimos 1% de erro dia após dia, reproduzindo más decisões, duplicando pequenos erros e racionalizando pequenas desculpas, as pequenas escolhas viram resultados tóxicos. É o acúmulo de muitos erros, um declínio de 1% aqui e ali, que em algum momento gera problemas. O impacto criado por uma mudança em seus hábitos é semelhante ao efeito de mudar a rota de um avião em apenas alguns graus. Imagine que você está voando de Los Angeles para Nova York. Se um piloto ajustar a direção apenas 3,5 graus ao sul, você aterrissará em Washington DC, em vez de em Nova York. Uma mudança tão pequena é imperceptível na decolagem. O nariz do avião se move poucos metros, mas quando essa distância é amplificada por toda a extensão dos Estados Unidos, a viagem termina a quilômetros de distância. Da mesma forma, uma ligeira mudança em seus hábitos diários pode direcionar sua vida para um destino muito diferente. Fazer uma escolha que seja 1% melhor ou pior parece insignificante no momento. Mas ao longo dos momentos que compõem a vida toda, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem poderia ser. O sucesso é resultado de hábitos diários, não transformações únicas na vida. Dito isso, não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora. O que importa é saber se os seus hábitos estão colocando você no caminho do sucesso. Sua preocupação deve ser muito maior com sua trajetória atual do que com seus resultados atuais. Se você é milionário, mas gasta mais do que ganha todo mês, então está em uma trajetória ruim. Se seus hábitos não mudarem, o resultado não será bom. Por outro lado, se está falido, mas economiza um pouquinho a cada mês, então está no caminho da independência financeira, mesmo que seja se movendo mais devagar do que gostaria. Seus resultados são uma mensuração tardia de seus atos. Seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia de seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia de seus hábitos alimentares. Seu conhecimento de seus hábitos de aprendizado. Sua bagunça de seus hábitos de limpeza. Você colhe o que planta e cultiva. Se quiser prever qual será o destino na vida, seu destino na vida, tudo o que precisa fazer é seguir a curva de pequenos ganhos ou pequenas perdas e ver como suas escolhas diárias se acumularão 10 ou 20 anos depois. Você está gastando menos do que ganha por mês? Está indo à academia toda semana? Está lendo livros e aprendendo algo novo a cada dia? Batalhas minúsculas como essas são as que definirão o seu futuro erro. O tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Ele multiplicará o que cultiva. Bons hábitos transformam o tempo em aliado. Maus hábitos o tornam seu inimigo. Hábitos são uma faca de dois gumes. Os maus conseguem arruiná-lo tão facilmente quanto os bons, engrandecê-lo. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Você precisa saber como os hábitos funcionam e como projetá-los a seu gosto para que possa evitar a face perigosa da lâmina. Então nós vamos terminando por aqui a parte 1 do capítulo 1, vídeo 4. Deus abençoe a sua vida. Aqui, você será acompanhada de perto, com estratégias práticas para vencer velhos hábitos e construir uma nova rotina. Junte-se a mulheres vencedoras como você, que estão superando limitações e bloqueios, e descubra o poder de uma verdadeira revolução que começa dentro de você. Venha com a gente e transforme sua vida hoje mesmo, porque juntas somos mais fortes.